Então vamos para o estudo da palavra de Deus. Romanos capítulo 3, capítulo 12, a partir do versículo 12. 3 do 9 do 23. Mês passado nós foi no domingo, dia 3, começamos do 1, viemos até o 11. Então vamos continuar no versículo 12. Mateus, deixar para a próxima, quando está estudando Mateus capítulo 6. Então vamos estudar essa epístola de Paulo aqui, os ensinamentos que ele nos passa para nós. O apóstolo Paulo aqui, ele fala para nós alegrarmos na esperança. A esperança sempre é o que vai junto no amanhã, para frente. Nós devemos hoje ficar alegre, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vossos olhos. A ninguém se tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Então ele nos ensina aqui a procurar as coisas honestas entre os homens. Então alegrai-vos na esperança, ele disse aqui. Certamente, regozijando-se na esfera da esperança, sempre crendo em Deus. Nós devemos ter aquela certeza de fé, aquela confiança de regozijai-vos. Sempre não é assim, eu vou ter um gozo, eu gozo agora. Não, é continuar, regozijar, repetir, viver uma vida regozijando na esfera, esfera é uma bola, dentro dessa bola, deste mundo, o mundo é uma bola, dentro, mas na esperança, mas sempre crendo em Deus. Nunca desacreditando em Deus. E também ele ensina quando nós permanecermos calmos na prova, não ficar apavorado, ter esperança, ser paciente, seja calmos na tribulação, perseverar na oração. Não é para orar uma vez e parar e desanimar. Procurando não viver em vão, uma vida em vão. Procurar viver uma vida de agradar a Deus, servindo a Ele. Não viver em vão assim, você viver à toa. Deus me fez assim, aconteceu isso. Viveu uma vida na vaidade, à toa nesse mundo. Morreu, acabou, pronto. Perde quem vai, não. Mas tendo um desejo, não é viver em vão, tendo um desejo de aprender mais as lições que foram determinadas para nossas vidas. Todas as coisas que nós vemos que acontecem conosco, os irmãos, nós devemos ter lições. Lições em tudo.
que seja aprendizado. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas é uma lição. Nós devemos aprender isso. Que elas foram determinadas já por Deus, foi decretada por Deus. Tudo que vem aqui acontece, que vem acontecendo, acontece. Eu gostei ontem da conversa com o Aurelino e com o Tiago, que partiu dele. Isso já está escrito. Eu falei, sim, já está escrito, tinha combinado para ir lá. E eu falei assim, eu falo na minha discurso, Deus permitiu. Deus não permitiu, falou, já está escrito. Todas as coisas que acontecem, Deus conhece o antes. Então já está escrito. Está escrito em Apocalipse. Lá está escrito. Os que são salvos já está escrito. Não é que Deus espera acontecer para ele escrever. Nós temos que esperar para acontecer. Mas Deus já está. Então quer dizer que as lições que nós temos aqui, que acontece, já está determinada. Graças a Deus que esse poder Ele não deixou para nós saber. Então, eu não sabia o que vai acontecer amanhã. Se você soubesse, né, vai acontecer coisa boa, você fica tudo, não vê a hora de chegar, né? Mas se você soubesse, amanhã você vai sair, vai acontecer uma coisa, um acidente. Sabe que você vai morrer amanhã, tal hora marcada amanhã, você vai viver. As coisas estão determinadas. Aí no 13 ele fala, comunicai com os santos. A Maçônia passou aquela hora, estava estudando ali. Eu estava estudando Mateus, né? Aí, Evangelho de Mateus. Aí uma frase está distribuindo folheto. Então, comunicai com as pessoas, distribui folhetos. Aqui vai comunicar com os santos na sua necessidade. Os santos são nossos irmãos. Ter a comunicação, falar da palavra de Deus. Se precisar de uma ajuda, olha, comunicar. Tem comunicação com os santos. Seguir na sua necessidade, seguir a hospitalidade. Hospitalidade hospedagem. Se hospeda a pessoa, recebe a pessoa. Não é sempre hospedar em casa. Pertence ao cuidado, à generosidade de ser generoso, o serviçal para com todos, até para com os estranhos também, não é só com os. Aí no 14 ele fala, abençoai aos que vos perseguem. Até não fala você vingar, ele não ensina vingança. Ele não fala para você maldiçoar, desejar mal para os outros, para aqueles que não perseguem. Quantas vezes quando nós não era crente, principalmente eu, acho que todos pensavam isso, eu não sei. Você desejava mal, você paga tudo e vai para o inferno. Isso seria tudo para o inferno. Então, não é para amaldiçoar, desejar mal. Que fale bem de tais indivíduos, em vez de difamar. O cristão só deve abençoar e não pronunciar juízo sobre os nossos inimigos. Deixe o julgamento com Deus, Ele que vai julgar, Ele que é o juiz. Quando nós julgamos, se fizemos alguma coisa, vingamos, né? Tiramos a oportunidade de Deus, nós passamos na frente do Senhor, não devemos. Deve um julgamento para o Senhor, abençoar Ele. Alegrai-vos com os que se alegram. Então a pessoa está alegre, vamos alegrar. Se a pessoa está alegre, você chega chorando lá. A pessoa está alegre na casa da família, você chega lá com tudo desanimado, cabisbaixo, reclamando, chorando. Não, alegrai com os que se alegram. E chorai com os que choram. Aí pronto. Se a pessoa está triste, você chega lá, tudo lá. Está triste, você chega alegrando, chorai com os que choram. Então o cristão, ele deve, sinceramente, estar contente com as bênçãos dos outros. Ficar contente com alguém abençoado. Às vezes um é mais abençoado do que eu, do que você. Então fica contente com as bênçãos dos outros. Com o bem-estar de todos, desejar o bem-estar, ficar contente. Não querer o mal, ficar contente. Muita gente gosta de vir com a infelicidade do outro, com as coisas. Porque acontece as tragédias nas vidas dos outros.
em outros sentidos e com a desgraça dos outros. Não devemos. É o bem-estar das pessoas. O que é só bem-estar para nós? Não, bem-estar só para mim, eu estou no bem bom, não penso nos outros. Mas com sinceridade, não forçado, não uma máscara. Por fora mostra uma coisa e por dentro é outra. Com a mente e o coração, deve se sentir como aqueles que experimentam a tribulação, a prova, tem que experimentar a tribulação. Se a gente não passar, a gente não sabe. Imagine, não sei o que está passando. Não. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, ó, não veio sobre vós, falando para os cristãos, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, a provação, dará também o escape para que possais suportar. Então Deus é um Deus, um ser equilibrado. Nós não. Então ele fala, não veio, o apóstolo Paulo, não veio nada sobre vocês, que veio tentação humana, não veio sobre vós tentação, senão humana, coisa da carne, coisa daqui deste mundo. Não vai vir um espírito, não vai vir como muito ensina, tem um espírito maligno que está tentando você. Não, as coisas que vêm humanas que você pode suportar. Falou, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima. Ele dá as provas, as dificuldades assim que nós podemos suportar. Não dá para matar nós, né? Para a gente te prender. Deus vai dar uma prova que você não vai resistir, ele sabe a força de cada um de nós. Ele fala antes, pelo contrário, com essa tentação, parece uma coisa que tenta você, com essa tentação. Mas com essa tentação ele dará também um escape. Com essa prova, ele dá um escape. Nós temos que passar para a necessidade. Porque você deve viver só no mundo da glória. Isso está para frente para nós. Para nós viver no mundo da glória, nós com o corpo glorificado, nós temos que passar por muitas coisas, muitas tribulações. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus disse assim. Então quer dizer, precisamos suportar. Suporta dificuldade, suporta tanta coisa. A pessoa não vai suportar, fica um pouquinho apertado em situação financeira, já pronto, já apavora, já desanima de Deus, já perde a fé, já desanima da igreja. Não está suportando? Tem que suportar. Muitas coisas acontecem com nós que nós procuramos. Às vezes nós fizemos por aquilo. Então, as limitações que Deus tem imposto sobre Satanás, com respeito ao que ele pode ou não pode fazer. Satanás, Deus usou Satanás como instrumento para tentar jogar para ele. Mas Deus, ele nunca permite coisa que nós não podemos suportar. Tudo que ele pode fazer, como ele fez com Jó, ele pode fazer conosco também. Mas só que, nós lembramos, que neste tempo a promessa de Deus, não te deixarei, não te desampararei. O apóstolo diz lá em Hebreus. Então ele não deixa e nem nos desampara. Então ele diz, não te deixarei. Então quer dizer que toda tentação pode ser vencida. Toda prova pode ser vencida. Por nossa fé, se a nossa fé está firme e permanecendo constante em Deus, por meio de Cristo, em Cristo que tudo que ele fez por nós na cruz. Então a nossa fé tem que estar firme. Nós não podemos vacilar na fé. E dará tudo isso que nós fizemos, se nós permanecermos firmes, permanecermos em oração, permanecendo, como que nós vamos permanecer firmes, irmãos?
Você vai ficar tudo afastado um do outro. O corpo de Cristo, o corpo é a igreja. O corpo tem que estar tudo unido com os membros. Então, aí ele vai dar poder ao Espírito Santo para nos ajudar a vencer. E que a saída é sempre a fé nele, crer nele, crer no que Jesus fez por nós na cruz. Aí ele fala aqui no versículo 16: sede unânimes entre vós. Irmãos, é para ser unânime. Ele está falando para a igreja, dentro pelo corpo. Olha, é para o bem da causa, seja unânime. A igreja vai fazer algo para o bem, tudo visando ao Evangelho, visando a causa, seja unânime. Vai receber alguém para a igreja, seja unânime. Porque eu sou contra, outro porque eu sou contra. Aí tem que ter um modelo. Ele fala: seja unânime entre vós, não ambicioneis coisa alta, por causa da ambição. Não deve ambicionar por coisas altas, coisas espirituais, coisas que agradam a Deus. Mas acomodai-vos com os humildes. Ninguém quer acomodar com os humildes, quer mais. Não sejais sábios em vós mesmos. Então nós não devemos ser sábios em nós mesmos. Somos sábios nele. É ele que nos ensinou. Ele diz aqui também, em outras palavras, ter o mesmo propósito, um com o outro, que agrada a Deus, afinado com Deus. Mas o que está aqui em cima, Deus está lá. Tudo assim, ó. Não pode fazer isso aqui, abrir um leque. Um pensa aqui, pensa assim, pensa lá. Não. Então, ter o mesmo propósito, o mesmo conceito para com todos, seja grande ou pequeno, rico ou pobre, é tudo igual. A maneira como Cristo fez para salvar o homem das garras de Satanás. Cristo, ele salvou o homem das garras de Satanás. Ele não olhou para que esse merece, eu vou lhe salvar, lhe livrar, tirar ele das garras. Esse não, nem rico, e nem pobre, e nem grande, e nem pequeno. Todos. Ele morreu por todos. Ele deu a oportunidade. Né? Ele, se aceitar ele, está livre de Satanás, da condenação eterna. Então, essa é a maneira que Jesus fez e como trabalha para nós. Ele não fez acepção de pessoas. Também nós não devemos fazer acepção de pessoas. Tratar de uma pessoa, trata de uma pessoa que ocupa um cargo superior ou mais baixo. Não faz acepção de pessoas. Se a pessoa ocupa um cargo, tem uma posição, outro não. Trata tudo igual. Independente de onde possa ser quando está olhando ou ouvindo. Se nós estamos olhando, se nós estamos vendo, independente de tudo, se você vê ou você ouve. Não. Demonstra o que vê e o que você vê, e o que você é, o que você expressa, a antipatia que sentia o apóstolo Paulo por todo tipo de gente. Então aqui demonstra a experiência de Paulo, do apóstolo Paulo. O que ele via, o que ele não via. Tem hora que você vê com bons olhos, tem hora que você não vê. Você vê uma coisa que você aprova, você vê isso que você não aprova. Então é isso. Então ele expressa aqui uma antipatia, né, que ele sentia por todo tipo de gente. Não tem classe. Você tem que ter todos iguais. A distinção de categorias dentro da igreja, o Senhor não vai tolerar. Dentro do corpo de Cristo não pode ter distinção, não pode ter separação de categoria. Aí eu gosto mais daquilo, isso aqui, não, eu estou mais afim. Não, os irmãos são todos iguais. Se a igreja ela é governada pelo Espírito Santo, todos iguais. Só não o pecado.
mas não precisa aprovar os erros delas. Exorta. Devemos ser contra o erro, mas com amor na pessoa. Então, que o Senhor não tolera se a gente for vingar na pessoa. Vingar na própria, por causa do defeito dela, por causa dos vícios. Aqui no versículo 17 ele ensina: a ninguém se tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se estiver procurando as coisas honestas, vai bem. Não procurar as coisas desonestas. Desonesta é coisa pecaminosa. É tudo fraude. Você lida de uma maneira injusta. Não seja injusto. Não torne, a ninguém tornei. Você vai devolver mal com mal. Em Provérbios, nós devemos pagar o mal com o mal, com o bem. Não pagar o mal com o mal. Se alguém que fez o mal, talvez ele sabe que ele não gosta muito de você, então você faz a sua parte, paga com o bem. Mas sim, ao contrário, o cristão deve pagar o mal com o bem, fazer o contrário. Em Provérbios 15, versículo 1, 18 ao 19. Eu vou ler o versículo 1 de Provérbios 15, depois vou ler o versículo 18 e 19. A resposta branda dizia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha bem, Senhor. A gente fala isso. Quando alguém, a resposta branda, vem alguém furiosa por você. Por exemplo, agora você, uma resposta branda, resposta do jeito que agrada a Deus, dizia o furor dela. Agora, se ela vem furiosa, ela vem nervosa, você já, pronto, você já sobe lá em cima do nível dela, vai suscitar mais ira. Então vem, calma, deixa. Esse é o ensinamento que Salomão disse. Vai a tendência não. Nunca esquecer disso. A palavra branda. Escrever em trânsito. Por que está muita briga em trânsito? Por que está muita briga no serviço? Eu lembrei agora, vou contar porque eu contei. Uma vez um dos patrões mesmo, ele ficou furioso comigo. Mas depois, até eu explicar tudo aí, pronto, aí ficou mais mal entendido. Tinha dois. Um deu uma ordem, fazer uma coisa, outro deu outra, mas vai obedecer qual? Depois no fim, assim, você tem que combinar e passa. Porque se você vai obedecer, você deu outro. E eu, com outro companheiro de trabalho, falou: Sebastião, não faz porque você. Não vou falar o nome, né? Não faz porque vai dar problema. Mas eu faço, o homem veio aqui, subiu aqui, mandou eu me passou essas ordens para mim fazer isso aí. E era para me ligar para ele ainda quando estava. E pronto, agora, mas só você vai ver o que vai dar aqui, porque o outro que está lá embaixo, no escritório lá. Mas foi isso. Ficou aqui uma coisa. Eu falei, não falo que é você, não, fica quieto, você vai escutar a coisa. E nunca o homem tinha me chamado a atenção. Aí eu saí na laje lá em cima e falei, foi eu, filho. Ah, pronto. Aí nós vamos falar lá, vamos lá que eu disse, esse cara podia ser, eu fui lá com essa coisa. Estava fé. E pronto, quando eu falei, puxa vida, porque palavra branda. Eu não fui que nos fosse ia mandar embora agora, talvez. Então, a palavra branda dizia o furor, irmão. A gente tem que aprender isso. Quando a gente não tem Cristo, aí é difícil. Aí você não leva essa furor para casa. E a parte para cima. Olha o 18. Ele fala no 18, é difícil. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas é possível ter paz com todos os homens? Se for. Quando ele disse assim, se for possível, quando estiver em vós, quer dizer, o que depender de vós,
Tende paz. O que depende de mim, eu tenho paz. E se agora não depende de mim eu ter paz, depende do próximo outro. Se o outro não quer ter paz, então vai ficar assim. Aí o Divino Ordem fala: não vingueis a vós mesmos, amados. Salomão disse: ó, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque esta está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então ele fala que não é para nós vingar nada que toca contra nós, se nós vingar, ele fala. Não vingue vocês vós mesmos. Amados, ele chama, nós somos amados. Mas esse dá o lugar da ira para aquele que vai julgar. Porque está escrito, ele diz: minha é a vingança. É dele, ele que vai vingar. Vingança. Ele vai recompensar no último, diz o Senhor, no último dia. O que ele está referindo aqui ao nosso próximo? Fala da ira de Deus, que quer dizer que devemos deixar espaço, oportunidade e não tirar das mãos de Deus da sua própria obra. Não deve, o que nós agimos, na verdade, tiramos da mão de Deus. Esse espaço, esse momento, aqui, deixa para Deus. Deus tem um momento certo que ele vai. Aí no Levítico 19, quando ele falou, está escrito em Levítico 19, 18. Não te vingarás, lá no comecinho da Bíblia. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí que é o problema. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe quando a gente ama, a gente, né? A gente ama a gente, quem é que não gosta? Mas para amar o outro, eu amar o outro que me ama, eu me amo, quero bem para mim? Não, irmãos. Então a correção do dano deve entregar-lhe ao Senhor. Deixa, ele corrige, porque ele faz justiça, ele corrige certo. E nós não. Entregar-se tudo a ele. Entrega tudo ao Senhor. Aí no 20 ele fala: portanto, se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. O que quer dizer que amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça? Se o teu inimigo tiver fome, inimigo porque não é amigo, você não passa. Dá as coisas de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber, mata a sede dele. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a cabeça dele. Sobre a cabeça. Não é literalmente. Porque se a pessoa te prejudica, a pessoa te prejudica hoje. Outro dia um vizinho prejudica depois. Qualquer coisa. Aí você faz o bem para ele, a consciência dele vai queimar a cabeça dele como um brasa. Puxa vida, ele vai cair na real. Puxa vida, eu falo, prejudiquei aquela pessoa, fulano, ciclano, ele me trata bem, aí ele se toca. É isso. Então devemos tratar essas pessoas, que é de nossos inimigos, com bondade. Nós não vai ter aquela comunhão íntima com ele, mas trata bem, na hora que precisa. As brasas de fogo queimam na consciência da pessoa, por mostrar bondade a um que te prejudicou. Se alguém te prejudicou, faça o bem, mostrando misericórdia, que Deus nos mostrou também na cruz. Então, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não responder o mal com o mal, porque só produz mais mal. A iniciativa do mal se troca pelo bem, ele disse. Então acabou, vamos entrar no capítulo 13, começar ele. Capítulo 13.
Romanos capítulo 13. Demora um pouco, eu estava lá na pasta, agora. Romanos 13, 1. Aí ele fala aqui no 13: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Irmãos, toda a alma, todas as pessoas, todos os seres viventes. Aqui está falando para nós cristãos, povo. Esteja sujeito às autoridades superiores. Porque superior é aquele da minúsculo. Se tem alguém que é superior a ti, você é seu patrão. Porque é uma autoridade que foi por Deus. Porque não há autoridade senão que não venha de Deus. Todas as pessoas, assim, pega dentro da igreja o pastor. O pastor não é nada mais nada um ser humano igual aos outros, igual aos irmãos. Mas ele tem um pastor, um dirigente que está na frente. Ele está debaixo da autoridade de Deus, é Deus que colocou. Então esteja sujeita às autoridades. As autoridades civis, é tudo deixado por Deus. A gente, se desobedecer a essas autoridades, desobedecendo a Deus. Porque o crente obediente a Deus, ele obedece às autoridades que foram ordenadas por Deus. Deus é quem ordenou primeiro o governo. Por exemplo, eu não votei num governo, mas se esse governo, esse presidente, o governo, o prefeito, qualquer coisa, se ele está lá, ele foi colocado por Deus. Então nós devemos estar sujeitos. Nós não precisamos concordar, mas concordar assim, numa prova, mas esteja sujeito. Obedecer as ordenanças dele. É Deus que ordenou os governos, governo humano, como uma instituição permanente instituída por Deus para a administração dos assuntos humanos, dos assuntos do país. Se ele for um temente a Deus, ele vai procurar, mas não sei. Ele vai procurar, se for temente a Deus. Se não for, ele vai procurar os interesses primeiro dele. Então, quer dizer que tudo colocado por Deus. Nós nunca devemos reclamar nem falar mal. Eu não falo mal, de jeito nenhum. Se eu reprovo numa prova, mas só que eu não vou estar falando mal de ciclano, de presidente, de prefeito, nada. Que eu não votei, só porque eu não votei, eu não presto, isso é pecado. Se está lá, porque Deus colocou. E na igreja, se está de pastor ou dirigente, porque Deus colocou. Foi Deus. Se Deus não permitir, ninguém faz nada. Então, por isso que ele fala, toda a alma, todos os seres viventes, almas e pessoas, estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque se nós não formos ser sujeitos, nós vamos vai contra a lei. O que seria contra o governo, contra as autoridades civis? Contra as regras de trânsito. Você vai pagar multa. Quem é que quer ser multado? Vai vir castigo. Então é por isso que ele diz aqui, ó o versículo 2. Esse versículo capítulo que é interessante, depois fala. Por isso, quem resiste ao 2? Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então ele diz, a lei da terra, ele está falando a lei aqui da terra, sempre deve ser obedecida, até quando não se ofenda a nossa consciência ou a palavra de Deus. Quando as leis vêm para você, o governo põe, vai ofender, vai dar um peso de consciência, vai dar problema de consciência, isso aí não agrada a Deus. Primeiro você diz o Senhor, aí você não vai obedecer, custe o que custar. Porque é contra a palavra de ensinamento de Deus. A condenação aqui, que se menciona aqui, não necessariamente se refere que vem de Deus, mas sim dos homens.
Essa condenação, se a gente não obedecer às ordenanças civis, às ordens civis, nós vamos pagar caro aqui. Então vamos obedecer. Agora, se é caso que ofende a nossa consciência, irmãos, aí é diferente. A gente não deve obedecer. Ao versículo 13. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Note bem como que ensina aqui. Mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá domínio dela. Então ele fala assim, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Eles não vão te prejudicar, não precisa ter medo. Ele não vai ser aquele terror para as boas obras. Se você faz o bem, por quê? Quem não teme, não deve. Quem não deve, né? Quem teme, porque deve. Quem não teme, não deve, não teme. Então, mas para as más obras, aí é terror, vem castigo, vem até prisões, mas aqui. Agora, querem tudo temer as autoridades? Você teme ela, você obedece ela, você respeita as autoridades, assim? Faz o bem, faz, e terá louvor delas, você não vai ter castigo. Direito divino do governo é proteger os seus cidadãos civis. Então, direito divino do governo civil, é proteger seus cidadãos. O governo civil é posto lá para proteger. Deus, ele não vai mandar um anjo assim na frente, em pessoa, assim, vir descer o Senhor Jesus em pessoa para defender o seu inimigo. Deus, ele vai usar homens, a autoridade para te defender. Elas estão aqui. E Deus usa homens para nos ajudar. Não vai descer dinheiro voando lá do céu, lá, não vai dizer, vem a chuva. Mas Deus usa os homens, as pessoas, para te dar um serviço, te dar um emprego. Até hoje eu descobri, Deus mandou laranja para mim lá. O que foi que eu falei? Isso foi sábado, uma sexta-feira de manhã. Saí bem cedinho fazer caminhada, não tinha nada no portão, ainda estava sem laranja. Note bem. Quando eu chego, eu vejo um embrulho lá na sacola, no pé do portão. Essa pessoa não sabe que o gancho que pode demorar lá. Não sei se fica com medo de cair. Eu pensei, o irmão Paulo, irmã Jacina, quem que é? Não é ninguém. Deus sabe quem foi. Eu agradeci a Deus. Falei, está aqui, ó, laranja, sacola laranja, até hoje lá. Então, Deus, ele manda essas pessoas. Então, e deve ser respeitado. Eles devem ser respeitados, devem obedecer à lei, entendeu? Como todos os cristãos devem fazer, se elas for corretas, justas perante Deus. Versículo 4. Então ele disse aqui, ó, porque ela é ministro de Deus, está dizendo aqui, ó, para teu bem. Mas se fizer o mal, teme. Ao versículo 4. Pois não traz em vão a espada, vou falar debalde, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então devemos aqui, porque o governo é ministro de Deus, está dizendo aqui. Não é porque somente são salvos, tem muito liderismo, são homens postos para governar a terra, os homens, a nação, as nações. Tem que ter alguém que governa. Já pensou se não tivesse um governo cada um para si, o que virar desse mundo? Já é difícil. Já pensou se na prefeitura não tivesse prefeito, ninguém comandava, corria atrás das coisas, o que virava isso? Assim por diante. Então, isso não quer dizer que são ministros de Deus, mas são todos filhos de Deus, só. Não. Então ele fala para teu bem, para o nosso bem, bem de todos. Mas se faz mal, se nós vamos fazer o mal, pode esperar, pode ficar esperando, que o castigo não vai vir em vão. A espada, ele fala que não traz em vão a espada, não vem de bala, não vem à toa. Se você foi castigado, se você recebeu uma multa, não veio à toa, porque você correu, passou no radar mais. Então, meu filho, não adianta reclamar. Os irmãos, ele tem um hábito de motorista passar o mundo, é pecado, o cristão não deve fazer isso. Ele passa tem pessoa que fica, eu conheço alguém que não dirige, mas está cheio de multa, porque ele não dirige. Então eu já fui falar, poxa vida,
cristão não deve. Se ele foi, então ele vai pagar. Então, se a lei é justa ou injusta, não. Vê com a velocidade pouca aí, não sei. Então, porque ela é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O magistrado civil, o governo, como instituição divina. É como instituição divina, mas não é porque venha Deus permitido. Deus que provou a prova isso. A espada é um símbolo, que fala aqui, do direito do Estado. De inferir a pena pelo direito. Não é um pregador, não é que ele é um pregador do Evangelho. Assim, um servo do Estado. O direito do Estado sendo ordenado por Deus. Para entregar toda a força necessária para deter o mal, que quer dizer o crime, para deter o crime. Se não tiver essas leis, como é que eu vi? Isso tudo para deter o crime, e não está conseguindo. Não está conseguindo, porque as leis são muito injustas. Os próprios lá que devem do jeito que está hoje, cada um está interessado no si próprio. Se tivesse um amor ao Estado, ao que ele ocupa, vou fazer justiça. Se chegar uma pessoa, você não vai conseguir. Então muda, está muito, não tem como evitar isso, está difícil, só por Deus mesmo. Portanto, é necessário, sim, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, ao versículo 5, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Está falando para o apóstolo Paulo, está escrevendo para a igreja, o povo dele. Olha, portanto, não é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, não é pelo seu caso. Não, eu vou obedecer porque eu estou com medo do castigo, eu não quero cair do amor, que está bom. Evitar isso, mas pela consciência, porque além disso, do castigo, da lei na terra, e o pecado que comete um transgressor. Irmãos, a gente quer fazer isso. No caso dirigindo está marcado 40, não é? Então passo, então você olha assim, 50, 60. Mulher fala, quando você tirou a carta, você lembra, pai, ele não andava, tinha tanto medo que está marcando 30, eu ia 30, 40. Por que agora você está 10, está vendo passar na ponte e já passa ali? Então, está abusando. Então, quer dizer, então, os cristãos devem estar sujeitos às leis da nação, conquanto que está sujeito, que essa sujeição dele não venha a violar a palavra de Deus. Refere-se ao cristão que tenha um princípio mais alto, o princípio dos cristãos mais alto do que o que não é cristão, de servir a Deus. Todas as coisas que você vai pensar bem, você olha, primeiro, agrada a Deus ou não agrada a Deus? Daquele que do incrédulo, aquele que é incrédulo, ele não pensa assim, ele vai pensar só nele. O pensamento dele não é alto, é baixo, no nível dele. Já não vou fazer isso. Agora, nós vamos fazer algo por causa, primeiro, que ofende a Deus. Lá em Atos 5:27 fala, mas a hora já esgotou. Então, os irmãos, vamos ficar com esse aprendizado que vai pegando desde o começo, e que diz aqui em Romanos, no capítulo, vou botar na Bíblia aqui em papel, né? Romanos 12. Então, quer dizer, comunicai com os santos na sua necessidade. Qual é a necessidade maior? É o ensinamento da palavra de Deus. Não é pensar que o cristão ele está salvo, às vezes ele precisa mais de uma exortação, de um conselho, de um ensinamento espiritual do que material. Comunicação com os santos, irmãos, olha, quer dizer que sede, comunicar com os santos na sua necessidade, seguir a hospitalidade. Nós devemos sempre estar em comunicação com eles. E talvez a gente fale nisso.
Nós não devemos ficar descomunicados, desligados. Que tem os mais fortes, tem os mais fracos. Amém? Então vamos louvar a Deus. Passou 94. Daqui a pouco, bora concluir, não cantamos? Primeiro. Se quiser repetir, nós repete. Não foi gravado? 97, então. Então vamos. Hino 97.
estar aqui. Pedir, irmão Paulo, tem meu coração, que nós possamos ter um bom dia de acordo com a vontade de Olha Deus. só a minha família, Bruno. Senhor, mais uma vez agradecemos, né, por esta hora aqui na sua casa, na sua igreja, né? Pedimos que o Senhor abençoando, né, cada um de nós que estamos aqui, se o Senhor estiver também, né, que o Senhor possa abençoando, esse pedido da Sônia, que o Senhor possa cuidando, né, segundo o que ela necessita, o que ela precisa, né, que o Senhor possa abençoar segundo a sua misericórdia. E também pedimos pelo culto da noite, né, pela igreja, pelo pastor, né, pela nossa família. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um que dá diferente aqui, ó. Edinho Bueno está assistindo no meio dos outros, né? Não sei o que é. Dos Bueno, né? Edinho Bueno.